todos. Sou a Patrícia, eu estou aqui hoje com o Rafael e a Carol do Fast Commerce, e também o Luiz e o Thiago da ClearSale, que já estão aqui. Antes de começar, eu só vou jogar uma questão aqui para vocês sobre o áudio, para saber se todo mundo está ouvindo bem. Vou pedir para vocês responderem. A imagem ela fica congelada mesmo, tá, pessoal? Para não comprometer a performance do computador de ninguém. E o chat está sendo moderado. A gente vai deixar as perguntas para o final. A palestra vai durar aí em torno de meia hora, mais ou menos. E aí, no final, a gente abre para as perguntas e vai liberando aos poucos. Pelo que a gente está vendo aqui, 83% está ouvindo claramente. Se vocês tiverem algum problema no som durante a palestra, só dá um toque para a gente no chat, que qualquer coisa a gente volta a colocar a pergunta. Vou compartilhar o resultado com vocês. Todo mundo está ouvindo bem? Então, eu gostaria primeiro de agradecer a presença do Luiz e do Thiago, que são da ClearSale. A ClearSale, acho que a maioria de vocês devem conhecer, é uma empresa líder de mercado aí na prevenção de fraudes pela internet. Eles vão falar um pouquinho de chargeback, das fraudes, vão apresentar alguns cases, falar de análise de risco, que eu acho que é super importante aí para todo mundo que tem loja virtual, né? Então, a gente já vai começar. Obrigada, Luiz e Thiago, pela presença. Boa palestra para vocês. Obrigado, eu que agradeço. Bom, gente, meu nome é Thiago Fernandes, estou aqui com o Luiz Cufaro também, que é da ClearSale. A gente vai falar um pouco sobre indicadores do e-commerce, como vem desenvolvendo ao longo do tempo, e vamos falar também um pouquinho do que vocês podem ter para ter sucesso no e-commerce, tá? Pode ir. Então, aqui é a evolução do faturamento do e-commerce, A gente pegou aí os últimos 4 anos, 5 anos, a gente pode observar que em 2008, a gente estava aí com 8,2 de faturamento, de e-commerce, a gente está falando em bilhões. Em 2012, a gente fechou o ano aí com 22,5. Enquanto a taxa de crescimento do PIB brasileiro em 2012 deve ficar entre 1,3% ou 1,6%, o crescimento do e-commerce no Brasil está entre 20% a 25% de crescimento, e isso representa 1% do PIB no Brasil. Tá? No próximo slide, a gente vai verificar aqui o crescimento de e-consumidores. Então, o que acontece? A gente fez o levantamento também dos últimos 5 anos, e a gente pôde observar que em julho de 2012, 1,3% das compras elas foram realizadas através de aparelhos mobiles, sejam eles smartphones ou tablets, E no mesmo período, em 2011, esses indicadores eram de 0,3%, ou seja, teve um crescimento aí de 1% em um ano. O que a gente entende dessa evolução do e-consumidor é que está mudando o perfil do consumidor, tá? Se nós estamos falando de 43 milhões de e-consumidores em 2012, e esse número ele cresceu em um ano 1%, ou seja, nós temos aí 600 mil pessoas que estão fazendo compras via smartphones, tablets. Então, a gente está notando que está havendo uma mudança no comportamento do perfil. E o que fica aí é o seguinte, se a sua loja está adaptada para ser acessada via mobile, pois é uma mudança que ela tende a crescer muito, até por conta do custo dos smartphones que estão caindo. Hoje a gente, imagina, compra um smartphone por 250, 300 reais, um smartphone mais simples. Então, a tendência é que aumente demais esse número, evolua bastante esse número de consumidores
acessando e fazendo as compras via smartphone e tablets. A gente observa também esses acessos, até mesmo na rua ou em qualquer condução pública que você pegue, ou até no próprio trabalho, pessoas que vivem acessando 24 horas, né? Não desgruda ali do aparelho. Até dizia às vezes o foco, né, do próprio trabalho, porque está acessando, vendo alguma coisa, comprando, né, através desses mobiles. Então, foi implantado em pouco tempo, né, essa ferramenta, né, e em menos de um ano aí praticamente a gente já teve o crescimento de 1%. E como a gente pôde ver o crescimento de consumidores também no, no decorrer do ano, vem crescendo cada vez mais, né? A gente teve em 5 anos um crescimento de 30%, né? Isso falando em milhões. Então a tendência é que isso cresça cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho agora da satisfação do e-consumidor, né? Como vocês podem ver no slide, vem caindo, né, a satisfação do e-consumidores, mas por motivos óbvios, né? Não tem como crescer o e-commerce da forma que vem crescendo, né? E a gente manter o padrão de satisfação, né? Por isso que a gente trata de melhorar as ferramentas para poder aumentar aí a satisfação dos clientes, né? O que vem acontecendo aí que são os maiores problemas com nossos consumidores? A redução de prazos de pagamento sem juros, né? A gente não tem mais condições de ficar fazendo a longo prazo e sem juros. Então a gente acaba diminuindo um pouco, né? E isso deixou o cliente bastante insatisfeito. O aumento na cobrança de frete, né? A gente sabe que hoje os fretes gratuitos meio que estão se estagnando aí do e-commerce, né? Devido ao custo, né? Imagina um lojista aqui de São Paulo mandar um produto lá para Jaboatão dos Guararapes, chega lá, a embalagem está danificada. Ele vai ter que retirar esse produto, fazer uma nova embalagem e mandar, sendo que ele pode correr o risco de novo da embalagem estar danificada. Então, os custos, os lojistas vêm percebendo que não tem condições mais de manter o frete grátis, né? Porque vai não só do transporte, como a embalagem, o tipo de embalagem de acordo com o segmento, né? É diferente eu embalar um celular, embalar um perfume, embalar um computador, né? Então, esses custos acabam saindo caros, né? Então, não tem como mais fazer esse frete grátis. É raro os lojistas que estão ainda com esse procedimento. E também outro fato que levou, eu não digo nem ao aumento da cobrança do frete, mas muitos lojistas, eles tiraram dos sites, né, o frete grátis. Porque teve uma época que o frete grátis virou uma febre, né? Mas na verdade não existe almoço grátis. Então as pessoas perceberam isso, que o preço estava embutido e aí os lojistas acabaram cobrando frete, informando a cobrança do frete, né? Outro fator que fez diminuir a satisfação do e-consumidor foi a extensão no prazo de entrega aos consumidores. Então, o que acontece? O frete ele ficou um pouco mais caro e o prazo de entrega também ele ficou maior. Então, esses motivos levaram aí a uma queda da satisfação do e-consumidor, mas que, sim, foi uma queda de 1%, um pouquinho mais de 1%, mas a satisfação ainda está em torno de 85,5%, é um índice de satisfação relativamente bom. Mas a gente tem que hoje atentar muito para o consumidor, porque o poder que ele tem hoje de divulgação é muito grande via as redes sociais. Então, a gente costuma monitorar bastante a satisfação do consumidor. Bom, no próximo slide a gente vai mostrar um pouquinho como que funciona a fraude no mundo virtual, né?
O fraudador ele acessa, né, a loja e efetua a compra, né? O, o adquirente vai verificar se o cartão que foi cadastrado tem limite ou não. Tendo limite, ele continua com a compra, né? E, e após isso, o verdadeiro titular do cartão, ele não reconhece essa compra na fatura, né? Todos sabem que a gente tem até um ano para não fazer esse reconhecimento da compra. Então, tem casos que podem demorar, tem casos que vêm mais rápido. E o que acontece quando o verdadeiro titular do cartão não reconhece a compra? É o lojista que estorna o valor para o verdadeiro titular do cartão, né? Então, mais para frente, a gente vai mostrar um pouquinho o fluxo do e-commerce para você ter um pouco de sucesso nisso e evitar esses gastos, essa dor de cabeça, que a gente sabe que hoje as nossas bandeiras elas exigem um percentual, né, de fraudes ali de estorno por mês, né, e é avaliado a cada 3 meses, 6 meses. Você chegando nesse percentual, você acaba perdendo o direito de utilizar aquela bandeira do cartão. Isso, inclusive, no mundo físico, né? Você pode adquirir esses indicadores no e-commerce, mas acaba te prejudicando também no mundo físico. Então, por isso que é importante a gente ter cuidado quando for iniciar no e-commerce, não tentar fazer tudo sozinho em casa sem preparo. Realmente vale a pena, às vezes, terceirizar uma ferramenta, mas que inicie o e-commerce de uma forma bem assertiva para não ter problemas, né, futuramente. Ó, aqui a gente vai falar um pouquinho do fluxo no e-commerce, né? É necessária a plataforma para você iniciar no e-commerce. O que é importante ter nessa plataforma? O full e-commerce, integrações rápidas, vários meios de comunicações, né, do cliente final com o lojista, né? Em seguida, para você atrair esses clientes para a sua loja, você precisa investir muito em marketing, né? Em SEO, campanhas, mídias, e-mail marketing, banners. Hoje eu acho que vale ressaltar no marketing que nos últimos anos o investimento em marketing aumentou muito. Ou seja, hoje está muito caro você investir em SEO, as campanhas. Então, cada vez mais os lojistas estão buscando alternativas de marketing mais efetivas e com um custo menor, mas de maneira geral tem aumentado muito o custo em marketing. Nessa cadeia a gente tem também a gestão de risco, né? O que envolve a gestão de risco? Ela envolve a autenticação, a redução de fraude e de cancelamento. Tá? A gente vai voltar depois nesse quadrante. A gente tem os meios de pagamento, que são os gateways, né? Que eles fazem a conciliação, a antecipação. Temos o atendimento, que é o chat, e-mail, e temos a logística, que é o estoque, o picking packing, o centro de distribuição, rastreamento, o ressuprimento. Então, nós temos toda essa cadeia, né? O fluxo do e-commerce são todas essas, toda essa cadeia: plataforma, marketing, gestão de risco, meios de pagamento, atendimento e logística. O que a gente queria ressaltar é o seguinte: você faz, né, lojista, faz um baita de um investimento na plataforma, procura uma empresa conceituada, idônea, investe na plataforma, nas fotos para mostrar os produtos, você tem todo um trabalho na plataforma. Aí depois disso, como a gente já falou no marketing, você investe um dinheirão no marketing para trazer um lojista para o teu site. Se você não tiver uma gestão de risco, certo? Que seja efetiva, você está queimando todo o dinheiro que você investiu anteriormente na plataforma, no marketing. Ou seja,
que acontece? Quando você cancela um cliente, você está perdendo a venda, está perdendo todo aquele investimento que você fez em marketing, você perde a boa imagem da sua empresa e o mais grave de tudo é que você perde esse cliente. Ele nunca mais volta a comprar na sua loja. E o problema maior que a gente vê hoje é, no antifraude é o seguinte, é que a fraude em si, a fraude, ela tá controlada. O problema não é a fraude, mas sim o cancelamento, ok? A gente tem que buscar, na Clear, a gente busca aprovar o máximo possível de pedidos. Porque é muito fácil você não ter fraude. Basta não vender, não é isso, Thiago? Sim. O que a gente quer dizer também com a perda da boa imagem da sua empresa? Hoje a gente sabe que a pessoa, quando ela está chateada com alguma coisa, ela acaba divulgando no Facebook, reclame aqui, e aquelas curtidas, compartilhamento, faz com que uma pessoa não satisfeita acabe influenciando em várias outras pessoas também. Então, todo investimento que você fez em marketing acaba indo por água abaixo. A gente, se eu não me engano, no mês passado, a gente participou de um evento, né, onde foi mostrado o quanto sai um investimento em marketing para atrair uma pessoa para a sua loja. Foi uma média aí de 70 a 100 reais de investimento em marketing para trazer uma pessoa para a sua loja. Imagina você investir isso, o cliente chega, faz a compra, e você acha que é uma suspeita e acaba reprovando isso. Você perdeu não só os 70 reais no investimento em marketing, você deixou de vender o seu produto, ele vai continuar no seu estoque, né? Ele acaba podendo divulgar aí em redes sociais, exemplo, Facebook, próprio Google, como também no Reclame Aqui, né? Então isso influencia outras pessoas a virem a procurar sua loja, né? A não procurar em sua loja. Então isso acaba te prejudicando em muita coisa. Então por isso que a gente fala que julgar a pessoa é muito complicado, né? E por isso que a ClearSale tem vários treinamentos para garantir o máximo de aprovação das suas transações. Tá? No próximo slide, a gente vai mostrar um pouquinho das ferramentas que a gente tem. Né? O Total, né? Tem o Total Garantido, Clear ID, é uma ferramenta 100% automatizada, né? Que é resposta em real time, geralmente para segmentos que não possuem entrega física. Temos recuperação de vendas, que foi um produto novo que a ClearSale implantou, que a gente notou essa falha no mercado, né, que não tem isso, saque. Todo mundo confunde saque como recuperação de vendas e não é, porque muitas vezes o saque vai pedir para a pessoa refazer a compra e a pessoa se sente constrangida com aquilo, não faz a compra e acaba desistindo do produto. Né? Então você acaba perdendo o seu cliente. Por isso a gente criou essa nova ferramenta. Tem a análise de crédito também, que a gente implantou há pouco tempo, a gente está tendo um grande sucesso, né? E o Find, né? São diversos birôs, né? Retornando dados de uma forma inteligente para aqueles que querem fazer a análise em casa, né? Algum comparativo em casa. Aqui são alguns cases de sucesso, né? A gente pode verificar aí a Avianca, em fevereiro, ela fazia análise não com a ClearSale, tá? Eles tinham um índice de aprovação de 89%. Esse índice de aprovação de 89%, Thiago, quer dizer que eles estavam aprovando pouco. Sim. E ao mesmo tempo que eles aprovavam pouco, eles estavam tendo um alto índice de chargeback. A gente pode ver que com 89% de aprovações de todas as transações, eles estavam tendo 3% de chargeback. Quer dizer, então eu entendo o seguinte, que de 100% eles estavam vendendo só 89%. Isso. E aí o que acontece? Eles estavam cancelando bons clientes. Sim. Praticamente aí 11% de todas as transações eles estavam cancelando porque não sabiam realmente... Eles não tinham uma análise de antifraude eficiente. Com certeza. E teve 3% de chargeback, né? Que é um índice muito alto.
que ele pode correr o risco, tendo esse chargeback, ele pode correr o risco de ser até, de ter até o cancelamento pela adquirente, Com certeza. por conta da multa de chargeback que eles têm. Isso, e após utilizarem a ClearSale, né, a gente repara ali que foram, em alguns meses, ele já subiu para 99% de pedidos aprovados, ou seja, aumentou 10% de aprovação de todas as suas transações. Em 3 meses, ele passou a faturar 10% a mais. Isso. E com um índice de chargeback de 0,56. Ou seja, além dele ter subido os 10%, desculpa, de aprovação, ele teve estorno aí de 0,56, né? Caiu praticamente aí 2,5%, que é um índice muito alto hoje para um lojista assumir, né? E financeiramente, para a Avianca, isso daí deve ser muito dinheiro, né? Sim, pelo ticket médio, né? A gente imagina aí um ticket médio hoje aí de passagem, aérea varia aí 200, 300 reais. Então, acredito que realmente em faturamento, a quantidade de aprovação aumentando, diminuindo ao mesmo tempo o número de chargeback, representa aí muito dinheiro, né? Vamos ver um outro case aqui. Case de Magazine, tá? Vale ressaltar que é um dos 10 maiores e-commerces do varejo, tá? Ele estava com a Clear, né, Thiago? Sim, ele utilizava a Clear há muito tempo atrás, né? E ele acabou saindo e tentando fazer toda a gestão em casa. E a gente pode notar que ele teve aí um infeliz aí, resultado, né? E acabou voltando para a ClearSale. Quando ele voltou para a ClearSale, os indicadores dele de chargeback chegavam a 5% em 2009. O ano passado a gente fechou o índice de chargeback dele com 0,13%, ou seja, 4% e 87 praticamente aí a menos de chargeback para ele. E também no Magazine, produtos de risco, né, a gente está falando, acaba tendo um ticket médio alto. Isso também faz com que o faturamento, com certeza, só nesses indicadores já deva ter dado um grande resultado para ele, né? E a gente repara que o índice de aprovação dele, ele com 82% de aprovação, tinha 5% de chargeback. É muita coisa, né? E por isso que a gente fala e volta a dar um exemplo de não tentar fazer isso em casa. E se fazer, realmente esteja estruturado e preparado, porque hoje entrar no e-commerce a gente sabe que não é fácil. É um investimento muito grande e um pedido representa muito custo, né? E após ele utilizar ali a ClearSale de 2009 para 2012, desculpa, a gente conseguiu aí 98% de aprovação, ou seja, ela aumentou 16% de aprovados, diminuindo 4,87% de chargeback. Então, vale ressaltar que esse resultado já foi nos primeiros meses, né? Ele saltou aqui de 82 para 98. A gente marca aqui a bolinha amarela, ó, já para 98, questão de alguns meses. Essa diferença de 82% no faturamento para 98%, isso representou para essa empresa um aumento de faturamento na ordem de R$200 mil por dia. Tá? Então, o impacto de você ter uma gestão de risco efetiva é muito grande. Tá? É um investimento que com certeza você acaba tendo retorno sobre ele. Porque você passa a vender mais, ser mais assertivo, não cancelar os bons clientes, enfim, você só tem a ganhar tendo uma boa gestão de risco. Bom, nesse próximo slide a gente pode verificar um estudo que a CyberSource fez com os indicadores ClearSale comparando com o norte-americano. Tá? Esse estudo foi realizado em 2011, né, com os resultados de 2011, mas foi feita uma pesquisa em 2012, né?
onde a gente pode notar que no norte-americano ele tinha um estorno de 1% com 93,25% de aprovação, 1% de estorno. Comparando com nossos indicadores, né, esse 1% cai para 0,35% de estorno, né, e a gente conseguiu ainda, além de abaixar o estorno, aumentar o número de aprovação para 98,4%. A gente pode reparar também que a gente está tendo sucesso aí com os outros mercados, né, diminuindo o estorno e aumentando o número de aprovação. E como o Luiz falou, hoje um pedido cancelado realmente representa um custo muito grande no e-commerce. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora da ferramenta, desculpa, da empresa ClearSale, né, que é líder hoje do mercado em autenticação de vendas não presenciais. O time nosso é composto de mais de 400 pessoas, né? A gente autentica em média aí de 60 milhões de transações ano, né? Evitando 170 milhões de fraudes. Né? Isso foi feito um estudo de 2012. Né? Hoje a gente possui aí 75%, 80% de todas as transações de e-commerce passa pela ClearSale. É importante ressaltar que hoje esse percentual ele está entre 75% e 80% das transações passam pelo nosso sistema e essa base toda ela é compartilhada, tá? Então, para vocês terem uma ideia, de cada 10 CPFs que entram na nossa base para análise, nós já conhecemos 8,5. Ou seja, de cada 100 CPFs, 85 eu já conheço. Porque além essa base ela é toda compartilhada. E então isso facilita muito na análise. Isso, é importante ressaltar, né, porque qual que é o diferencial nosso de ser assertivo hoje? É justamente a gente ter uma grande base, né, do mercado, né, e a gente compartilha entre os nossos clientes. Então imagina um fraudador fazendo uma compra hoje em uma loja e ele está fazendo um fraudador está fazendo um ataque em uma loja. E dali ele procura outra loja para fazer o ataque. Se eu não compartilho essa base, ele vai conseguir fraudar nas duas lojas. Né? Eu compartilhando, eu consigo identificar esse ataque e barro. Né? Isso que é o nosso diferencial, tanto para o cliente final, né, que não corre o risco de sofrer esses ataques, né, porque a gente compartilha, né, e querendo ou não faz com que os índices de chargeback sejam menos, né, e realmente vendendo para quem vale a pena. Né. A gente vai mostrar agora um pouco dos nossos clientes, né. Aí são alguns dos nossos clientes, onde dos 10 maiores do varejo, a gente tem 8 na nossa base. Né. Dos 5 maiores de telefonia celular, a gente tem 4, né, na nossa base. E dos 4 maiores do setor aéreo, a gente tem 3. Né. Esses são os nossos principais clientes. Né. Agora aqui fica... Oi? Abrir para perguntas, né? Pessoal, a gente está com contato aí do Thiago na tela. Eu só vou cortar o áudio um minutinho, enquanto isso podem enviar as perguntas aí pelo chat, para eu explicar para eles como que funciona e aí a gente volta com as perguntas, tá? Rapidinho, um minutinho só.
Bom, pessoal, a gente só vai voltar, tem um slide falando sobre isso. Sim. A Camila e o Vilela estavam perguntando, pedindo para explicar o conceito de chargeback novamente. Isso. Eles vão explicar aqui, aí eu vou liberando as perguntas já. Então, só agradecer a pergunta, né, para a gente poder esclarecer para vocês. Como que funciona hoje a fraude no mercado virtual? Né? O fraudador ele acessa a sua loja e faz a compra. Né? O adquirente, né, o banco emissor, ele só vai verificar se tem saldo ou não. O adquirente ele pode ser o banco emissor ou pode ser As bandeiras. a Redcar, a Cielo, Getnet, Elavon. Isso. Então ele faz o quê? Ele apenas verifica se tem saldo ou não. Tendo saldo, ele concretiza a compra, né? Ele pega o valor da compra e o lojista verifica que foi autorizado, né, pelo valor e dá prosseguimento na entrega. Né? E acaba liberando essa compra para o fraudador. Porém, quando chega a fatura do cartão de crédito, o verdadeiro titular do cartão ele desconhece essa compra. Né? Ele vê que foi descontado da fatura dele, porém não foi ele que realizou essa compra. Ou seja, o adquirente vai informar o lojista, né, que o verdadeiro titular do cartão não reconheceu essa compra. E o que o lojista tem que fazer? Estornar esse valor para o adquirente e estornar para o titular do cartão. Né? Ou seja, o prejuízo fica com o lojista. Né? E isso ele tem um limite mensal, né? Porém avaliado, se não me falha a memória, a cada 3 meses, os indicadores. Se ele atingir um certo indicador de estorno, ele acaba perdendo o direito de utilizar as bandeiras. Isso no e-commerce. Porém, como ele perde o direito de utilizar a bandeira, acaba prejudicando eles caso ele tenha loja física. Né? Eles tomam isso. Ou seja, é um assunto muito delicado. Porque você imagina lojista não tendo bandeira. Né? A pessoa vai ter que comprar com boleto ou pagamento à vista. Então, o e-commerce a gente acaba meio que esquecendo. Por não ter bandeira, raramente ele vai querer comprar por boleto e não tem como ele pagar no dinheiro. Né? Então, espero ter esclarecido bem, né, essa dúvida. Caso não, por favor, pode retornar a pergunta que eu explico novamente. Aí agora a gente tem uma pergunta do Fábio e do Maurício, que elas estão mais ou menos relacionadas. O Fábio pergunta se esse serviço é só para clientes grandes ou se os pequenos também podem contar com esse serviço em termos financeiros. E o Maurício que perguntou se trabalha com uma farmácia e o ticket médio é de R$70, por que valeria a pena contratar esse receio? Bom, primeiro eu vou falar pro Fábio, responder a pergunta do Fábio, né? Esse serviço, Fábio, ele é para clientes pequenos, grandes e médios, tá? Inclusive, após a palestra, provavelmente na sexta ou na segunda-feira, a gente vai encaminhar um e-mail para vocês com os valores, tá? Do total garantido. E são valores diferenciados por conta da parceria com a Fast Commerce. Mas esse serviço da ClearSale, ela é para todo tamanho de cliente, tá? Desde quem está iniciando aos megas clientes. Só para entrar um pouquinho no detalhe, aí acaba já respondendo um pouco a resposta do Maurício, né? A pergunta do Maurício, desculpa. Esse total garantido, a gente é 0% fraude, tá? Por quê? O pedido que vier gerar chargeback, a gente estorna até R$5.000 por transação. Ou seja, o lojista ele não vai ficar preocupado com o chargeback, porque se vir a gente vai estornar esse valor. Então ele não vai ter prejuízo com fraude. E essa ferramenta realmente a gente indica para quem está iniciando no e-commerce, mas como o Luiz falou, abrange clientes médios e grandes também,
né? Mas a gente indica para quem está iniciando no e-commerce por quê? Ele não pode ter prejuízo, porque ele está investindo muito alto para crescer, né? A ideia não é ele ficar pequenininho, ele quer crescer. Então ele investe muito alto. Então se ele entrar no e-commerce já tendo prejuízo, ele não vai durar muito tempo. Então todo o investimento dele, ele vai acabar tomando prejuízo e vai querer sair do e-commerce. E a ideia da ClearSale, né, eu acredito que a Fast E-commerce também oferecendo as ferramentas, não é tirar ninguém do e-commerce, pelo contrário, é manter no e-commerce e fazer com que esse lojista cresça cada vez mais. Então, essa preocupação da ClearSale que fez a gente criar essa ferramenta e auxiliar todos aqueles que querem entrar no e-commerce não tendo um prejuízo, né? Inclusive, ali eu vi que o Maurício colocou que tem um ticket médio de 70, né? E por que valeria a pena contratar a ClearSale? A gente tem hoje clientes que têm ticket médio de R$ 3 e utilizam a ferramenta porque ele tem R$ 3 de ticket médio, porém ele tem 30 mil transações mês. Então, esses R$ 3, ele tendo um alto índice de cancelamento e um alto índice de chargeback, pode ter certeza que ele vai ter um prejuízo muito grande mesmo tendo ticket médio pequeno, né? E a gente consegue atender ele e ele está muito satisfeito com os resultados. Tá? Hoje a gente tem média de 97% a 98% de todas as transações são aprovadas, né? No caso do total garantido, 0% de fraude. Então isso já tem um resultado bem significante, bem satisfatório. Eu vou responder a pergunta da Mara. A Mara está me falando o seguinte, ela provavelmente deve usar o monitoring, né, que é o M, e que ela simplesmente ela vê o score, tá? E aí ela vê o score, ela vê o score lá vermelhinho, crítico. E aí ela está dizendo por que não simplesmente fazer o cancelamento? Porque o score, Mara, ele pode estar vermelho por diversos motivos. Por exemplo, eu posso estar comprando na sua loja e eu estou mandando entregar em outro estado. Eu estou utilizando um e-mail que eu não costumo utilizar, ou seja, tem alguns fatores que estão levando o score é, a ficar mais propenso à fraude. Mas isso não quer dizer que é fraude. É justamente isso que a ClearSale faz. Tá? Você imagina, um fraudador ele morou num endereço. Aí ele frauda naquele endereço e aí depois ele sai daquele endereço, ele muda e chega lá uma pessoa idônea que tem um bom histórico, não tem nenhum restritivo, enfim. E ela muda para aquele endereço. Você vai cancelar todas as vendas daquele endereço? Não, você tem que fazer um estudo, você tem que ter outras informações para buscar o bom pagador. Não quer dizer porque o endereço é um CEP de risco, por exemplo, que lá todos são fraudadores. Muito pelo contrário. A maioria dos clientes são bons clientes. O nosso índice de aprovação chega em média até 97%. Então eu não posso generalizar e sair cancelando simplesmente porque o score ele tá vermelho, ou seja, tá crítico, tá? O que teria que ter é o quê? Fazer uma análise de risco, né? Como a gente faz lá, com vários fatores, com uma base grande, para que a gente busque aprovar o máximo possível e não reprovar. A gente tem que buscar o bom pagador. É fácil não ter fraude, é só não vender. Sair cancelando, 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 e aí você não tem fraude, mas você também não tem faturamento, porque você não vende. Então, a ideia nossa é o contrário, é buscar o bom pagador. Buscar o máximo, fazer a aprovação daquele pedido. Aproveitando, né, falando do Discord, porque o Fast Commerce ele já está integrado com a ClearSale e você tem já uma análise
uma prévia análise, que é essa gratuita que a Clearsale oferece, informando qual que é o nível de risco desse cliente. É só uma prévia, tá, pessoal? Então, ele vai pegar essas informações, comparando esses dados de local de entrega, do nome do proprietário do pedido, e ele vai fazer uma pequena análise, né? Não necessariamente você tem que levar ao pé da letra, lembrando que você sempre tem que identificar quem é esse consumidor, como que é o comportamento de compra dele, talvez uma pequena diferença nesse processo de compra que está levando um risco um pouco mais alto. Isso. E aí é interessante você contratar uma empresa, que no caso da Clearsale, que é especializada e ela consegue identificar por que esse cliente está tendo esse comportamento, né? O que levou esse consumidor a comprar dessa forma? E aí, o momento da aprovação vai ser certeira. Eles vão conseguir identificar por que ele está fazendo essa compra, por que essa maneira. Algumas vezes ele faz uma compra com um cartão de crédito da mãe, mas ele tem esse costume de fazer essa compra com outro cartão de crédito. Exatamente. Então, é interessante da base da Clearsale que ela consegue buscar informações do comportamento desse consumidor, né? E, infelizmente, o Logista ele não tem esse expertise para identificar como que cada consumidor se comporta dentro de uma loja virtual e efetuar uma compra. Por conta disso que nós vamos estar ofertando para vocês o total garantido, que é onde a Clearsale vai passar para vocês o que? A decisão, aprova ou reprovado. Só um exemplo que é bom citar. Vou citar dois exemplos, tá? No caso de militar, né, ele é transferido de 4 em 4 anos. Então, imagina ele querendo uma coisa que não tem na região dele. Ele entra na loja e faz essa compra. Aí, 4 anos ele é transferido para outro lugar. Ele faz outra compra com outro endereço. Aí, após 4 anos, ele é transferido novamente e faz outra compra com outro endereço. Imagina na terceira, quarta, quinta compra dele, como vai estar o score dele. Cada 4 anos ou cada vez que ele faz uma compra, tem um estado, uma cidade, um telefone diferente. Né? O score dele vai vir alto. Isso quer dizer que ele é um fraudador? Não, apenas a vida dele ser transferido e ele quer adquirir essas compras. Outro exemplo que é bom citar é lista de casamento. Né? Quando a gente faz a compra de uma lista de casamento, eu não peço para entregar na minha casa, eu peço para entregar na casa onde os noivos vão morar. Ou se caso a casa não estiver pronta, acaba entregando na casa dos pais. Então tem essa variedade de opções de endereço. Né? Um diferencial da Clearsale é que a gente não trabalha com reprovação automática. Tá? Então todos os pedidos que são gerados uma nota que seja mais propenso à fraude, a gente acaba entrando em contato, né? Ou com um verdadeiro titular do cartão, né, através das ferramentas que nós possuímos, ou a gente consegue identificar pelo próprio telefone que foi cadastrado o comportamento do fraudador, né, da pessoa que está ali confirmando os dados. Então, acho que isso que faz a gente ser assertivo. Não ter uma reprovação automática, não ter regra para reprovar, eu acho que isso é totalmente diferenciado. Né? Então, eu acredito que o score ele é apenas uma ideia para a gente ter uma análise, um caminho a seguir, mas não é a decisão final disso. A gente não julga a pessoa, a gente julga sim os dados e comportamento. Né? Eu acho que isso vale ressaltar também. O Gilberto, boa tarde, Gilberto. Você está perguntando como que é calculado o custo. O nosso custo é calculado, nós utilizamos 3 dados para compor o custo. Primeiro, o produto que o cliente vende, ou seja, se você vende um celular, aparelho celular, tênis, é diferente de um cliente que vende livro. A exposição ao risco é completamente diferente. Então, por isso que a gente leva em consideração o produto, o ticket médio e o número de pedidos. Essas 3 variáveis é que formam o custo da proposta comercial. Só um minutinho, a gente está olhando a pergunta aqui do... Queria saber mais um sobre a diferença entre os produtos
tipo de informação não se encontra no site. Eu quero saber se só analisa o IP, CEP ou se também entra o CPF, o crédito. Explica a diferença dos produtos. Eu vou colocar aqui, tá, o slide onde a gente tem todos os nossos produtos. Né? Aí eu vou falando um pouquinho o diferencial. O total e o total garantido, ele é feito um estudo de inteligência em cima dos dados cadastrados, né, para gerar a nota. E o que cai na análise manual tem o contato telefônico, né, caso necessário, e a gente só devolve o status para o lojista de aprova e não aprova. Né? As duas ferramentas são iguais, o que muda é a precificação. Né? O total garantido, você paga um percentual do valor da transação e somente os pedidos aprovados você vai pagar. No total, é um valor fixo por transação, porém você paga em todos os status. Tá? O Clear ID é uma ferramenta que a gente oferece para quem não tem entrega física. Exemplo, ingresso, recarga de celular, tickets de desconto, né? E é feito também um estudo da mesma forma que o total e o total garantido, porém ele é aprovado automaticamente e nos que gerarem um risco de fraude, a gente tem a opção do questionário, que seria análise manual, porém o cliente responde o questionário para ver se a gente acaba concretizando essa venda ou não. Fala da diferença do M para o total e para o total garantido. O M é o seguinte, o estudo de inteligência é o mesmo para todas as ferramentas, tá? É bom a gente deixar claro isso, tanto para o M quanto para o total garantido, Clear ID. São mais de 70 regras e 250 coeficientes para cada regra. A gente olha, sim, até respondendo ali, CEP, CPF, telefone, endereço, data de nascimento, tudo que o cliente fornece no site, a gente avalia, né, para gerar esse estudo de inteligência. Qual que é a diferença do M? Né? Que o lojista, ele está fazendo a análise, a gente só está monitorando ele, a gente dá uma ideia para ele do que ele deve fazer ou não. E dentro do M tem os dois botões, né, que chama decisão e decisão garantida, que é onde, quando ele não consegue fazer análise em casa, ele solicita a ajuda da ClearSale. Né? O decisão, a gente dá uma ideia para ele, se aprova e se não aprova, porém a gente não garante caso venha gerar chargeback. No decisão garantida, a gente toma a decisão e garante aquela nossa decisão. Caso venha gerar um chargeback, a gente ressarce o valor. Né? No total, a gente trabalha com um percentual, né, de fraude, né, até 0,7%, o lojista assume. O que passar disso, a gente acaba dando desconto em fatura. Né? O total garantido é 0% fraude, porque o que vier a gerar chargeback, a gente ressarce até 100%. Bom, eu acredito ter respondido. Caso tenha alguma dúvida ainda, por favor, pode fazer. O Roberto está perguntando se essa consulta é feita por meio de Serasa e outros órgãos de proteção a crédito. Porém, se o CPF não confere com cadastro, a venda é liberada. Uma das coisas que vale a pena a gente ressaltar, a gente compartilha o nosso banco de dados. Quando eu falo de gestão de risco, eu não analiso o crédito. Né? Por quê? O subadquirente, no caso, ou o gateway de pagamento, ele já está fazendo essa verificação. Se ele tem crédito ou não. Então eu julgo a pessoa, né, os dados cadastrados do pedido, se é o verdadeiro titular da documentação ou não. Né? Na análise de crédito, a gente acaba terceirizando algumas ferramentas, né, para tomar a decisão, até quanto a gente pode aprovar ou não. Né? Por que o crédito a gente lançou em pouco tempo e está dando um grande resultado para a gente? A gente não verifica só o valor que ele está adquirindo. Então, dá um exemplo. O pedido chega para a gente, o lojista pergunta, o cliente está fazendo uma compra de 5 mil. Eu posso aprovar essa compra?
a gente responde para o cliente, não só pode aprovar, como ele tem condições de realizar compra até 10 mil. Ou seja, você paga uma consulta e se ele entrar 2 vezes fazendo a mesma compra, você já sabe o limite que ele pode utilizar. Então, isso que é o nosso diferencial também para o crédito. Mas na gestão de risco, a gente não verifica Serasa ou meios de pagamento, né, para liberar a compra. Oi, o Mário ele fez a seguinte pergunta, né? Se ele utilizar o pagamento pelos intermediadores, né, que é o pagamento digital, MOEP, PagSeguro, enfim, eles garantem, cada empresa, né, cada intermediador tem pacotes de serviços. Tem uns que eles garantem e tem outros que não, tá? Não são todos que são garantidos. Outra coisa, qual a diferença entre você, por exemplo, contratar um intermediador e você contratar a ClearSale, por exemplo? O intermediador, ele vai fazer a negociação com o adquirente, com o gateway, com as bandeiras, enfim. O que vai acontecer? O custo dessa negociação é muito maior para o lojista. Sai muito mais caro. Você não tem o trabalho de entrar em contato com a Cielo nem com a Redcar para negociar sua taxa, só que você tem uma taxa mais alta. Você não negocia com o antifraude, entretanto, você paga mais por isso. E sem contar que você, em alguns casos, vai ser obrigado a fazer a antecipação desses recebíveis. Que tem alguns tem algumas empresas que eles fazem a intermediação, entretanto, você tem que fazer a antecipação, ou seja, você paga por isso também. Em média, hoje, essas empresas elas estão cobrando em torno de 6,5% a 7%. É uma taxa bem alta. Tá? Se você, lojista, for fazer as negociações com ClearSale, com o Gateway, com com os adquirentes, esse custo ele cai bastante. Esse é um fator. O outro fator é o seguinte: eles não aprovam, eles não têm o mesmo índice de aprovação que nós temos. Por quê? Porque nós somos focados em fazer a análise de risco. E por conta de toda a nossa base, enfim, a gente tem uma assertividade muito grande e um baixo índice de cancelamento. Nós temos recebido clientes que eles têm índice de cancelamento da ordem de 40%, às vezes até 50%. Tá? Então, assim, é muito alto o índice de cancelamento. Tá? Então eu acho que tem que se avaliar, cada um tem que fazer a avaliação, enfim, ver aí o tempo que tem disponível, mas o que é certo que nós temos percebido no mercado é que o custo de se utilizar um intermediador é muito mais alto. Você tem menos trabalho, mas você vai pagar bem mais caro por isso, né? Tendo um índice de cancelamento maior e pagando uma taxa percentual bem mais alta. Pessoal, eu vou liberar aqui as duas últimas perguntas para a gente finalizar. A penúltima é a da Vanessa, daqui a pouquinho eu libero mais uma.
Só respondendo também a pergunta do Mário, que ele colocou, como a Clearseio trabalha com casos assim? Eu acredito que ele fez essa pergunta em relação aos clientes que a gente tem pego com 40%, 50% de índice de cancelamento, né? É simples, a gente acaba mostrando para ele, utilizando a própria ferramenta, os indicadores que a gente possui, né? De aprovação de até 97%, né? E 3% ali seria de cancelamento, né? E no total garantido 0% de fraude. A própria ferramenta nossa em si, o estudo que a gente faz de inteligência junto à análise manual, já faz a gente manter esses indicadores. Então, esses clientes que utilizavam meios de pagamento, como ele citou, PayPal, pagamento digital, Moip, tal, a gente acaba tendo um número maior justamente por conta disso, pela gestão de risco que a gente tem, né? O que eles cancelam não é porque não tem dinheiro para pagar, limite no cartão. Realmente porque gerou algum risco para eles, né? Deu algum endereço divergente da fatura, porque ele cadastrou e acabam fazendo o cancelamento. Eles não são experts em análise de risco. Tem até um comentário aí do Wagner, o Luiz vai falar para vocês. O Wagner está me informando aqui que ele trabalha com um intermediador há 1 ano e meio e ele está migrando agora para Clearseio. Por quê? Porque no primeiro mês ele pagou 6,5% e depois essa taxa ela passou para 11,5%. Gente, é um absurdo por conta da margem que a gente sabe que ela é bem espremida no e-commerce. E o outro problema, que é o cancelamento, que nós havíamos comentado, é que ele teve em torno de 90% de desistência dos bons compradores. Ou seja, ele praticamente que não estava vendendo mais por conta de tanto cancelamento. E ele pagando uma taxa de 11,5%, não tem mágica, a conta não fecha. Porque hoje a gente sabe que a internet a gente tem que ter preço. Então é muito complicado. Eu acho que vale a pena vocês repensarem isso, porque o importante é a gente vender o máximo possível e evitar ao máximo o cancelamento. Vanessa. Tá. A Vanessa está me dizendo o seguinte, né? Que ela possui alguns clientes negativados por comprovada tentativa de fraude e esses clientes eles continuam tentando comprar, fazer novas compras, né? E aí ela pergunta como que a Clearseio barra isso. É bem simples. A nossa base ela é toda compartilhada. Então, o que acontece? Você entrou lá para fazer uma fraude em uma loja, tá? Aquilo vai ficar, a gente vai ter registrado isso, e aí a gente vai ver, quando entrar novamente, a gente vai fazer a análise, tá? Não é porque houve a fraude que vai ser reprovado. Ser reprovado automaticamente. Isso. A gente trabalha, como eu falei, a gente não tem reprovação automática. Sempre esses pedidos que vêm com os indicadores propensos à fraude, a gente faz análise manual. Por que isso? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que já teve o cartão fraudado, se a gente reprovar automaticamente, ele nunca mais vai comprar no e-commerce. E por que a gente faz análise manual? Porque realmente pode ser, numa próxima compra, o verdadeiro titular do cartão. Então, Vanessa, respondendo a sua pergunta, o que a gente faz com esses que tentam? A gente continua fazendo a análise manual dele, né? Por quê? Talvez possa ser o verdadeiro titular do cartão ou não. A gente não trabalha com blacklist, né? A gente não tem esses tipos de análise lá. A gente sim utiliza uma forma de direcionar os dados fraudados para uma análise manual, mas sempre é realizada a análise manual. Então, a gente corre todos os dias, a gente tem lá, sim, esse tipo de comportamento, porém, a gente sempre fazendo análise manual e tentando positivar esse
esse comprador. Aí vamos para a última pergunta aí do Cristiano. A pergunta do Cristiano é: o que a ClearSale faz quando um cliente faz duas compras, sendo a primeira ser aprovação automática e a segunda for reprovado? Neste caso, como eu falei, pode acontecer dos dados que o cliente cadastrou, não gerou risco nenhum para a gente, de acordo com o levantamento de inteligência. Então, a partir do momento que gerou uma nota baixa para aquele pedido e ele foi para análise manual, foi para aprovação automática, e a segunda compra foi reprovada, por quê? No contato, a gente identificou um comportamento daquele cliente, né? Caso as compras sejam próximas, a gente tem também um setor lá responsável por identificar isso e solicitar o cancelamento da primeira compra, do que foi aprovado automaticamente. Aí a gente pede o bloqueio da entrega. Tá? O Thiago, ele está perguntando qual... o meu xará. Ele está perguntando qual o tempo de aprovação. A gente trabalha lá com 80% em 200 minutos e 20% em até 48 horas. Mas eu vou explicar isso. Não é 100% das transações. Tá? Então, eu vou dar um exemplo que a grande maioria dos nossos clientes lá. A gente trabalha com a margem de corte de 70% do score ser aprovado automaticamente. Ou seja, os 30% que não for aprovado automaticamente, 80% a gente aprova em 200 minutos, né? E os outros 20% em até 48 horas. Por que a gente fala em 48 horas? Né? Às vezes eu posso entrar em contato com o cliente em um dia, ele está numa reunião em outro estado, então o celular dele automaticamente vai ficar desligado, né? Por conta do aeroporto, do voo, está na reunião, não quer que atrapalhe, então é desligado. Então eu não consigo fazer o contato com esse cliente naquele dia. Então eu tenho mais 24 horas para tentar fazer esse contato, né? Por isso a gente consegue aumentar o número de aprovação, né? Pela chance que a gente dá para contatar esse cliente, né? Porque se a gente tivesse menos tempo, imaginamos aí que tivesse às 24 horas, a gente tentaria o contato, não conseguiria, a gente infelizmente teria que reprovar, né? Porque o estudo já fez com que o pedido gerasse uma propensão à fraude, né? E isso para o produto T e TG, tá, gente? Que é o total e o total garantido. No Clear ID, a resposta é 100% automatizada, tá? É em real time. Oi, pessoal, a gente teve um probleminha aqui no áudio. A gente só agradeceu aqui a presença do Thiago e do Luiz. Informou também que semana que vem a palestra vai ser divulgada no blog, a gente fez a gravação. Para quem participou da palestra também vai receber um e-mail com uma promoção exclusiva, Fast Commerce Clear Sale. Então, obrigada, Thiago, obrigada, Luiz, pela presença.
nós que agradecemos, né? Aí segue meu contato, um convite para quem quiser conhecer a nossa empresa, né? A gente apresenta lá a operação, inteligência, como é feito a análise em si, né? Para esclarecer a dúvida de todos. Então, quem quiser visitar a nossa empresa, conhecer a ClearSale, só me mandar um e-mail, tem meus contatos também, só ligar. Muito obrigado a todos os participantes. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos e como o Thiago falou, estamos lá de portas abertas e qualquer dúvida, tem aí os contatos do Thiago, pode contatá-lo. Obrigado.